trabalho aqui no colégio desde 1978. Iniciei aqui como assistente de laboratório e logo depois o professor teve um problema de saúde e não pôde mais dar aula aqui. Então o professor Gabriel, que era o diretor na época, ele disse: Evelyn, você não quer dar aula de biologia? Eu sou biomédica, sou formada biomédica, bacharelado, mas naquela época a delegacia de ensino permitia que a gente, eles autorizavam, né, davam essa autorização. Então eu comecei a dar aula, durante 10 anos eu dei aula aqui no Colégio Imperatriz Leopoldina, e o professor que dava aula aqui, dava aula em outra escola, aí me chamaram em outra escola, eu dei aula lá também. Bom, no final eu nunca quis ser professora mesmo, mas eu fui professora e foi uma das... Eu acho que a vida leva a gente a determinadas situações, né, que acabam sendo maravilhosas. Então eu sempre agradeço por ter tido essa oportunidade, né. Em 88 eu passei para a parte administrativa. Meu pai foi presidente da mantenedora durante muitos anos, né, desde os anos 65, que ele assumiu mesmo, até 2007, quando ele faleceu. E aí eu ajudava bastante na parte administrativa. E ficava muito, eu dava aula, eu era professora assim bem certinho, fazia tudo certinho, né? E acabava não tendo muito tempo para a família, para minha filha, enfim, né? Então eu passei só a parte administrativa da escola, onde estou até hoje. E na verdade eu vou passar a ser gerente institucional aqui do colégio, né? Bom, essa escola faz parte da minha vida, faz parte da minha história, eu não sei separar tudo isso, né? Minha mãe estudou aqui, conheceu meu pai aqui, eu estudei, a minha irmã estudou, minha filha estudou, meus netos estão estudando agora, então é assim, uma continuidade, é uma história muito feliz, que o pessoal até fala: nossa, a tua escola, não é minha escola, né? Mas é tão querida que é mais do que se fosse minha, eu acho, né? Bom, enfim, aí eu passei para a parte administrativa e continuo nessa área, e é muito gostoso, né? E o que eu sempre digo, o fato de ter sido professora, a gente encontra os nossos alunos, os alunos meus têm mais de 50 anos, sabe? Então você encontra a professora, é aquele carinho, aquele respeito, sabe, tão grande que às vezes até te deixa meio emocionado. E é muito legal. Quando eles se encontram aqui: ah, professora, venha para cá, quando tem almoço, alguma coisa assim. Então é muito bacana. E os filhos desses alunos eu também já lecionei para eles, né, um pouquinho, mas lecionei. Fui com eles para a Alemanha, viagem para a Alemanha. Então esse contato próximo assim é uma coisa que te energiza, sabe? Te dá uma sensação tão gostosa interna que você não tem nem vontade de parar, nem tem vontade de se aposentar, vamos dizer, do lugar mesmo, né? Então, essa é a minha história. É uma história que se liga muito à minha vida, né? Não dá para separar uma coisa da outra de jeito nenhum, né? Tô muito ligada a isso. Tenho muito amor nisso tudo. Isso, acho que eu vi a escola crescer. Eu tinha aula aqui nesse prédio onde nós estamos agora fazendo essa gravação. Foi o primeiro prédio, só tinha essas 4 salas de aula, né? E depois, então, eu presenciei a construção do prédio nos anos 60, depois nos anos 90, nos anos 2000 e assim por diante, agora o último do ensino médio. É uma coisa que você fecha os olhos, eu sempre digo, eu fecho os olhos e eu não preciso ficar pensando muito como era ou contar a história, ela é automática, sabe? Vai vindo tudo assim muito automaticamente, é uma ligação muito grande, o que a minha filha também tem hoje em dia, sabe? Isso é muito legal. Meu pai conseguiu transmitir isso para mim, acho que é porque eu presenciei todas essas etapas, né? E ela também tem isso, então a gente tem um grande amor pelo colégio. Eu vou dizer para essa geração nova, é tudo muito mais simples, sabe? Hoje em dia, não pode fazer barulho aqui, não pode aqui, é segurança aqui, sempre foi seguro. Mas na época que a gente estudava, ou quando eu comecei a trabalhar, era tudo mais simples, sabe? Hoje em dia, todo mundo quer mais, não imagina como isso aqui era e como isso cresceu. Hoje, realmente, eu acho que é uma escola de frente, né? Assim, laboratórios maravilhosos, um espaço que nem todo mundo tem.
foi uma escola construída para ser escola, entende? Então é bem funcional, eu diria isso. Você sente orgulho, né? Você fica feliz de ter podido ficar esses anos todos, presenciar todo esse desenvolvimento do colégio, né? Mas é um orgulho muito grande, e não só orgulho da escola ter crescido naturalmente, né? Mas assim, de ter tido o pai que eu tive, porque foi por causa dele que a escola cresceu, conseguiu chegar nesse ponto. Ele realmente trabalhou bastante para isso, né? E acho que em alguns momentos, a gente era pequeno e não sabe, deve ter até atrapalhado no trabalho, porque tinha muitas festas, ele representava muito a escola, então ia no consulado, ia no clube, ia ali, aqui. Eu acho que eu tenho dois momentos, assim, tem muitos momentos, né? Se eu for aqui elencar tudo, é bastante. Mas que marcou bastante foi quando, em 65, foi feita a obra onde hoje é o Fundamental 1 e 2. Porque foi uma festa grandiosa e ia começar a obra, então foi feita... foi enterrado, né, um pergaminho, é a pedra fundamental, né? Um dia eu fico pensando, nossa, sei lá se isso, quando é que vai acontecer, mas né, espero que nunca, quando o negócio destruir, eles vão achar lá, vão cavar e vão achar esse pergaminho, né, com a assinatura de todos os mantenedores. Então eu estava lá vendo aquilo acontecer, né? E aí tinha muitas pessoas conhecidas, meu pai, meu tio, o pastor na época, né? E abençoando tudo aquilo, muito legal. Isso foi um momento. E depois, nos anos, eu diria no ano 2000, vamos dizer, quando foi construído o ginásio aqui, todas as etapas que foram construídas, ele é pré-moldado, né? A nova construção é tudo pré-moldado, mas a estrutura é metálica. E essa estrutura foi feita fora do colégio. Então a gente ia lá para ver a estrutura toda, e quando isso foi montado aqui, foi legal, olha, está tomando forma, está fechando, vai fechar, né? Então isso são dois momentos que me marcaram muito. E como foi dito, né, também as festas são muito bacanas, porque a gente encontra os amigos. Eu fiz a minha amizade, a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, eu conheci aqui, né? E a gente continua uma amizade grande, madrinha da minha filha, é muito bacana. Todos os meus amigos mais antigos são todos daqui, todos, e a gente se encontra até hoje, né? E nas festas a gente encontra esses amigos e encontra os ex-alunos que vêm com a família, né? Então é muito legal. Mas de obra foram essas duas.